Quarta-feira, 3 de setembro, Telejornal NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente nesta hora de almoço. Por aqui estamos para atualizar as informações mais importantes do dia para você. Vamos ver os destaques? Hoje nós vamos até Esteio, novamente, onde está acontecendo a Expo Inter. Lena Caetano vai trazer informações ao vivo, contar sobre as provas e premiações e como estão as avaliações do freio de ouro. Onde os cavalos são apresentados aqui montados pelos ginetes, onde o pessoal vem ver realmente e torcer pelos seus animais aqui. Nozes e azeite de oliva gaúcho são destaque no pavilhão internacional da Expo Inter. O espaço reúne mercadorias de categoria mundial feitas aqui no Rio Grande do Sul. A gente vem apresentar o nosso produto, passa gente de diversos lugares, né? Então é muito importante para nós estar aqui. Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul realiza a etapa do projeto Integra TRT em Cachoeira do Sul. Comitiva liderada pelo presidente Ricardo Martins Costa visitou autoridades, instituições e entidades representativas. Bernardo Miller conversou com o desembargador sobre as ações. Você já planejou o que vai fazer nas férias? O fim do ano é daqui a 4 meses e sempre tem aquele passeio com a família para se divertir, para descansar. Hoje no quadro E aí, quanto sobra? Nós vamos aprender como reservar dinheiro e não passar perrengue. Se você começar a se planejar hoje, já vai garantir um Natal tranquilo e férias leves. E ao vivo aqui no estúdio do NT Sul, o homenageado da Semana da Pátria de Cachoeira do Sul, Ricardo Machado, triatleta amador e vereador do município. Nós vamos bater um papo com ele sobre a questão de esporte, sobre a homenagem que ele está recebendo nesta Semana da Pátria aqui no município. E você de casa também pode participar desse bate-papo, assim como pode participar contando o que acontece onde você está, comentando as reportagens. WhatsApp já na telinha para você interagir com a gente, 51997697129. Nossas lives já estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. E a gente já vai começar passeando. Vamos até Esteio saber como está o movimento neste 5º dia de Expo Inter. Lena Caetano está por lá desde ontem, mostrando animais premiados. Lena, eu já estou sabendo aí que as provas, que as avaliações dos animais, especialmente em função do freio de ouro, estão aí movimentando o parque. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Daniel, boa tarde para ti, pessoal de casa. Tô com um sorrisão estampado no rosto porque parou de chover. Agora há pouco deu um pancadão aqui, o pessoal correu. Então, assim, ó, o clima amanheceu meio fechado, céu enverruscado, depois abriu um solzinho, depois bombou água e agora o sol veio pra gente entrar ao vivo no NT Sul. Coisa boa. Boa tarde para vocês. E a gente faz um resumo, Daniel, dessa Expo Inter até agora, hoje no 5º dia de feira. Até ontem, a organização do evento continuava registrando recordes de público. Ontem, aqui no Parque Assis Brasil, circularam 100.973 visitantes, totalizando nos 4 primeiros dias de evento, 446 pessoas, 446.311 pessoas que circularam aqui pelo Parque Assis Brasil, o Bahia em Esteio. Um recorde absoluto que a cada dia se supera. Nós mostramos ontem aqui, Daniel, lá do pavilhão de ovinos, o desempenho e a participação de cachoeirenses. Ontem à tarde, os ovinos de Cachoeira do Sul se destacaram da fazenda Irapuá, bovinos da raça Hereford e Bradford, receberam várias rosetas. Nós também tivemos por todos os lados aqui muita movimentação. Um pouco a gente conseguiu acompanhar, nem tudo, porque aqui é muito grande. A gente destacou ontem que aqui no parque são 141 hectares, é uma área muito grande. A gente infelizmente não consegue acompanhar tudo para mostrar para vocês, mas o pouco que a gente consegue acompanhar, a gente mostra e já dá para ter uma noção do que acontece por aqui. Grande destaque a partir de agora aqui na Expo Inter, Daniel e
telespectadores gira em torno da área de cavalos crioulos. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos está envolvida desde sábado, quando aconteceu a prova, desde sábado não, domingo, melhor dizendo, a prova de morfologia, onde teve a grande campeã, que é uma égua do Paraná, e a partir de agora todas as atenções se voltam para o freio de ouro, que é a prova principal dos cavalos crioulos, e tem outras atividades também em torno desses animais que acontecem por aqui. Eu conversei agora pela manhã com o Frederico, que é um especialista nesse setor, ele que acompanha tudo, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que vem por aí, o que já aconteceu em termos de cavalos crioulos aqui na Expo Inter. O fim de semana passado iniciamos com a avaliação morfológica, que a gente chama, que é a conformação, onde a gente analisa para o leigo a beleza dos animais, né? A qualidade desses animais dentro da raça crioula. Então isso aconteceu no fim de semana passado e hoje e ontem iniciamos a etapa do freio de ouro. O que vem por aí? Final de semana é o auge de toda essa competição, né? Isso. Ontem nós iniciamos com algumas provas de avaliação também morfológica, da beleza, da conformação, e hoje iniciaram as avaliações funcionais, onde os cavalos são apresentados aqui montados pelos ginetes, onde o pessoal vem ver realmente e torcer pelos seus animais aqui. A gente percebe que durante toda a semana tudo isso, tudo que envolve essas competições, essa análise dos animais, é espetáculo, né? Para quem vem de fora, para quem é do ramo e para o leigo, né? É um espetáculo, é um show, né? A gente diz que hoje, com essa pista coberta, com toda essa estrutura, com a qualidade dos animais que se apresentam, é um show. Tudo isso aqui é uma arena de espetáculos, de shows. A evolução do cavalo crioulo, né, a dedicação dos criadores, enfim. Como é que tu avalia tudo isso? Tu que acompanha de perto os detalhes e os bastidores de toda essa situação? A gente vê uma avaliação constante, né? Cada vez mais se tornando uma atividade profissional, né? A raça crioula, as atividades do freio de ouro principalmente, né? A gente vê pessoas que não são do meio do rural procurando participar das atividades do freio de ouro e com isso o espetáculo aumenta. Belas imagens. Bom, e a gente volta a conversar aqui com a Lena Caetano, que está em Esteio, no Parque da Expo Inter, na Grande Porto Alegre. Lena, quero saber mais por onde que vocês andaram aí. Fiquei sabendo que vocês descobriram aí até um salão de beleza na Expo Inter, é isso? Verdade, Daniel, um salão de beleza, só que eu fiquei toda feliz, né, porque a gente pegou chuva aqui pela manhã, eu digo, vou lá dar uma retocada na make, mas não deu certo. Era salão de beleza para cavalos crioulos. A gente esteve lá, acompanhou um pouquinho todo esse tratamento, essa atenção especial que é dada a esses animais durante o evento e também antes disso, durante todo o ano, todo o momento que esses animais recebem preparação para vir aqui para a Expo Inter, eles recebem tratamento VIP. E aqui na feira, mais do que nunca, os tratadores têm uma missão muito, muito especial de cuidar desses animais. E a gente mostra um pouquinho para vocês desses bastidores. Aqui no setor dos cavalos crioulos sempre tem atividade em andamento. E agora pela manhã, nessa quarta-feira, a gente pegou o horário do banho dos animais. Como é que é o teu nome? Vitor. Vitor, da onde? Rio Grande. Rio Grande. Quantos animais tu cuida? Aqui a gente está com 25 bichos que vamos pro remate hoje. É? E esse cuidado, esse trato é com todos? Sim. Todos têm que estar bem bonito e bem apresentado para brilhar de noite, né? É? Sim. Tem que enfeitar a noiva para dar casamento? Claro, com certeza. As mamães, as futuras mamães, são todas prenhas. Sim. Como é que é esse trabalho? É a tua rotina do dia a dia ou intensifica mais em época de Expo Inter? Para mim, no caso que sou da Liloeira, é mais na Expo Inter, mas os nossos outros colegas ali no dia a dia. Sim, com certeza. Valeu, obrigada. Tem mais aqui, ó. Ele me garantiu antes de eu começar a gravar, que todos são mansinhos, mansinhas. Como é que é teu nome? João Pedro. João Pedro, tranquilo então lidar com eles? Tranquilas. São mamães bem calmas. É a tua rotina de dia a dia cuidar desses animais? É, a rotina do dia a dia. E aí hoje nós temos um preparo especial nelas para logo elas irem a leilão. Que tipo de cuidado vocês têm aí? Além da água, usa algum produto especial ou é mais uma água para acalmar os animais? A gente usa shampoo para limpar elas, para limpar a cola, o pega-mão, o tupete, o toso e o corpo delas inteiro. Aí a gente usa um shampoozinho para dar brilho, depois a gente abre a cola delas com um produto que a gente usa e elas ficam brilhando e cheirosinho. Pronto para mais tarde. Esse cuidado é parte de vocês, a responsabilidade de vocês que cuidam e tudo mais, é isso? E responsabilidade da cabanha. E a gente, os funcionários, deixamos tudo pronto para
para de noite ter melhores resultados. Para vocês, como é que tem sido esse envolvimento? Porque possivelmente vocês chegam aqui logo no início da feira e vão até a finaleira, né? Acompanhando os animais e tudo mais, preparando e cuidando desses bichos. Como é que é a rotina de vocês aqui? Tem a rotina, a gente cuida da alimentação delas, elas ficam numas cocheiras que ficam lá atrás, a gente cuida da alimentação, do serviço delas. Tem essas aqui, em particular, são éguas prenhas, e tem as éguas que são mansas, as éguas que são domadas, que a gente ensina e trabalha elas. E no mais é só isso aí. Tem que gostar do trabalho. Tem que gostar. A paixão pelo cavalo fala mais alto que tudo, né? Aqui nessa outra ponta já teve escovação, shampoozinho, o que tem aí? Tem muito shampoo e bastante água para deixar eles bem cheirosinhos. E esse cuidado do dia a dia é responsabilidade, é muita responsabilidade, porque faz parte também da avaliação final, da valorização dos animais aqui na feira, né? É bastante, né? Mas quando a gente gosta, é demais, não adianta. Abrir a cola e o sabão funcionar mais também, né? Deixa soltinho e brilhosa. Soltinho e brilhosa. Mas isso é um salão de beleza? Não. Aqui é um salão de beleza dos animais. Olha aí, vão aparecer bonitos e cheirosos, né, na apresentação. Bom, vou voltar a conversar agora com a Lena Caetano, diretamente lá de Esteio, no Parque da Expo Inter. A Lena está ali numa paisagem que é muito característica. Quando a gente passa pela BR-116, né, ali pela região de Esteio, não tem como errar. A gente já sabe que está em Esteio, que são essas estruturas ali ao fundo. O que são elas, Lena Caetano? Daniel, essa é uma pergunta que muita gente se faz e poucas pessoas têm a resposta, até porque quando entra aqui, se não entra pelo portão principal, próximo dessas esferas, já entra numa outra parte do parque e raramente as pessoas vêm até esse ponto aqui, que é um lugar muito legal. Essas esferas têm inclusive uma história, que eu vou meio que dar um spoiler para vocês, sobre a origem dessas esferas. Elas são 3 esferas, aqui ao fundo aparecem 2. As 3 esferas têm 3 cores que simbolizam as cores da bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, é uma esfera verde, uma vermelha e uma amarela. E essas esferas, elas chegaram aqui no Rio Grande do Sul em 1972, quando aconteceu a primeira Feira Internacional de Animais, quando participaram, então, vários países, inclusive a Alemanha. Essa estrutura foi trazida pela Alemanha, pela comitiva da Alemanha, foi onde eles se situaram aqui nessa Feira Internacional de Animais, aqui na Expo Inter. Isso em 1972. E 1974, 2 anos depois, essas esferas foram presenteadas ao governo do Rio Grande do Sul como celebração aos 150 anos da chegada dos alemães aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa é só uma spoiler de uma história, mas você que nos acompanha vai ter muito mais detalhes sobre o que tem lá dentro dessas esferas, né? De que maneira elas são ocupadas. Para a gente poder contar para vocês mais detalhes, eu vou fazer gravações, a gente já começou esse trabalho, numa reportagem especial, porque hoje está encerrando a nossa estadia por aqui, a gente está voltando para Cachoeira do Sul, mas a gente gravou muita coisa, vou preparar reportagens bem legais para vocês que a gente vai rodar no NT Sul de amanhã, Daniel Nunes, para mostrar para o pessoal a história dessas esferas, muito mais, e outras coisas, curiosidades aqui da Expo Inter, que são muitas curiosidades, muitos recantos que tem por aqui, muita gente circulando, e Expo Inter é a maior feira, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, já está consolidada e pela movimentação a gente percebe isso. Este ano, o ano dos recordes em participação, em expositores, em vendas, em comercialização, então tudo isso é para ser celebrado e o agro gaúcho principalmente celebra isso depois de um ano tão difícil quanto foi o ano de 2024, depois de toda aquela tragédia que assolou o estado do Rio Grande do Sul. Tenho para dizer para vocês, relembrar mais uma vez, quem não veio ainda para a Expo Inter, tem até domingo, 7 de setembro, feriado, no domingo, aproveita e vem para cá. Relembrando mais uma vez, ingressos, quem não comprou o seu ingresso, pode comprar aqui no acesso, nos portões, ou então acesse o site da Expo Inter, onde você pode comprar com antecedência os seus ingressos. R$20 é o valor do ingresso inteiro, meio ingresso, meia entrada para pessoas com deficiência, para pessoas 60 a mais, para crianças até 6 anos de idade, R$10 então o ingresso. R$50 por veículo para acessar ao estacionamento e esse ingresso não inclui o
acesso do motorista e também de passageiros. Então, a Expo Inter é a grande pedida para você que é aqui do Rio Grande do Sul, para você que mora próximo aqui e quer conhecer um mundo diferente, o mundo do agro, é aqui na Expo Inter. Daniel Nunes e amigos de casa, amigos que nos acompanham. Muito bem, muito obrigado, Lena Caetano, falando ao vivo com a gente diretamente de Esteio. Boas gravações para você aí à tarde. A Lena retorna amanhã trazendo então essas reportagens que ela mencionou, que trará, não é, para a nossa audiência aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, e lá na Expo Inter, no pavilhão internacional, é possível conhecer algumas das mercadorias de categoria mundial feitas aqui no Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor brasileiro de nozes e azeite de oliva. Emerson é de Colorado, município da região missioneira. Ele e a família têm uma agroindústria e, com poucos hectares de terra, buscavam um cultivo que pudesse entregar produtividade em espaço reduzido. Nós começamos a pesquisar e em 2017 a gente chegou na nossa Pecan. E então daí começamos a fazer pesquisa de mercado, visitar algumas empresas que trabalhavam de aquacultura, alguns produtores também. E aí então decidimos em 2017 fazer a primeira implementação, né, dos nossos 150 mudas. Aí depois, em 2018, implementamos mais 100 mudas e em 2019 mais 200 e pouquinho mudas, que acabou complementando então 4 hectares, umas 500 mudas então lá na nossa propriedade. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de noz pecan do país, respondendo por 88%. Na safra 2023-2024, chegou a pouco mais de 3 mil toneladas em uma área total de 7 mil hectares. Para agradar mais paladares, as empresas inovam nos sabores da cobertura. Emerson trouxe nozes caramelizadas. Mas a gente percebe que a pessoa gosta do doce, gosta de uma noz salgada, então a gente também implementa esse tipo de nozes assim, saborizadas, né, que o pessoal gosta mais. Então a gente está tentando trabalhar essa divulgação, né, porque o pessoal conhece bastante a noz chilena, né, aquela que mais parece um cérebro, né, que a gente gosta de comentar, mas a noz pecan também, até para comer in natura, ela é bem mais gostosa. E outro produto que ganha cada vez mais destaque dentro e fora do país é o azeite de oliva. Atualmente, 110 municípios gaúchos cultivam oliveiras, produzindo azeites premiados. Eles colecionam reconhecimentos em concursos internacionais. Foram 328 prêmios ao longo de 2024. Alguns deles e outros novos estão na Expo Inter, que é uma grande vitrine. De Caçapava do Sul saem azeites premium e cosméticos feitos com oliva. A gente vem apresentar o nosso produto, passa gente de diversos lugares, né? Então é muito importante para nós estar aqui e com certeza a gente acaba fazendo vendas boas, que também é muito importante para nós. O estado é muito propício para se plantar as oliveiras, né? De acordo com o clima, então tudo isso favorece. Essas últimas safras a gente teve um pouquinho mais de dificuldade por causa das chuvas e tudo mais, mas acredito que se tudo continuar como está, para a próxima safra a gente vai ter uma safra boa, né? Então a perspectiva é boa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Olivicultura, o estado tem 6,5 mil hectares dos 10 mil destinados ao cultivo de oliveiras em todo o país. Ou seja, é o maior produtor. Muitas marcas surgiram na última década. A empresa de Cachoeira do Sul veio para Esteio com novidades. Como a nossa safra, né, desse ano foi bem boa, inclusive a gente conseguiu aumentar, né, a nossa linha para ao invés de 6 azeites, então hoje a gente está com 9 variedades, né, trazendo 3 variedades novas justamente lançando aqui na feira, aqui na Expo Inter, que são anão filtrado, manjericão e trufado. Todos os azeites gaúchos a gente não pode dizer diferenciar, porque são todos bons, né? O que acontece? É o método de plantio que muda, né? A região também, mas são azeites maravilhosos. Você já percebeu que a gente está se encaminhando para o fim do ano de 2025? Pois é, já estamos em setembro, né? Agora é ladeira abaixo. Quando a gente menos vê, as luzinhas do Natal já estarão piscando pelas vitrines das cidades. E aí, é aquela questão, a gente tem que se preparar para o fim de ano, são compras que chegam, os impostos da virada do ano, férias. Você já se preparou financeiramente? Pois a Natasha Proknov está chegando no E aí, quanto sobra? Para nos ajudar, para organizar o dinheirinho, para ninguém se apertar e passar trabalho em plena virada do ano.
No quadro de hoje, vamos falar como funciona a organização para o Natal e para as férias e que isso não cause um sufoco financeiro. Entramos agora em setembro e já começa a dar aquele friozinho na barriga e a gente começa a perceber que o fim do ano está logo ali. E junto com ele vem o quê? Os gastos extras. Presentes de Natal, ceias em família, viagem e férias. E se a gente não se organiza, dezembro vira sinônimo de sufoco. Embora muitos ainda recebam um 13º, esse dinheiro não deve ser comprometido sem estratégia. E é aí que mora o perigo. Sem planejamento, as pessoas acabam recorrendo ao cartão de crédito e ao cheque especial. No começo parece uma solução rápida, né? Mas na prática vira uma bola de neve. E aí você começa janeiro com as contas e o cartão de crédito acumulado. E por que eu digo isso? Porque chegam as contas do mês, na qual você estava preparado, ou pelo menos deveria estar, e junto com aquelas contas, aquelas também que você precisou fazer sem pensar, para comprar então os presentes de Natal e fazer outros gastos. E aqui vem aquela sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. E em vez de aproveitar o final do ano, muita gente entra num ciclo de estresse e já começa o próximo ano no vermelho. E aqui ainda normalmente a maioria das pessoas ainda nem saiu de férias. Então, para evitar isso, aqui eu vou deixar para vocês 3 conselhos práticos. O primeiro deles é fazer uma lista do que você pretende gastar lá no Natal. Presentes, ceia, confraternizações. Coloque os valores aproximados e veja se cabem no seu orçamento. E se não couberem, aproveita para reduzir um pouquinho ali, corta os excessos e escolhe também alternativas mais simples. Em segundo lugar, pense nas suas férias. Vai viajar? Já reserva desde já uma parte do seu orçamento de setembro, outubro, novembro e até mesmo dezembro, ao invés de concentrar tudo lá em dezembro ou janeiro. Mesmo para viagens curtas, dividir o custo evita os apertos lá na frente. E em terceiro lugar, crie um fundo de fim de ano. Separe toda a semana ou todo um mês, de acordo com o que você recebe, um valor exclusivo para esses gastos. Assim, quando o dezembro chegar, você já terá o dinheiro guardado e não precisará se endividar. Vale lembrar que o fim de ano deve ser celebração, descanso e alegria, e não preocupações com contas. Se você começar a se planejar hoje, já vai garantir um Natal tranquilo e férias leves, entrando então em 2026 com muito mais paz financeira. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico decreto que declara a situação de emergência no município em razão das chuvas intensas registradas desde 23 de agosto. O decreto tem como fundamentação prejuízos ambientais, sociais e estruturais. Entre os impactos estão a suspensão do transporte escolar em áreas rurais, a paralisação das atividades em uma escola da zona rural, além de danos em 4 estradas municipais e a interrupção total da BR-153. Com a decretação de emergência, o município fica autorizado a convocar voluntários, realizar campanhas de arrecadação de recursos para atender a quem foi atingido e mobilizar todos os órgãos municipais em ações coordenadas pela Defesa Civil da cidade. O decreto tem validade de 18 dias e libera a Prefeitura para fazer compras de bens e contratar serviços sem licitação. Recadinhos da audiência agora aqui no Telejornal NT Sul, destacando que você de casa pode interagir com a gente, pode contar aquilo que acontece onde você está, pode também comentar as reportagens que a gente vai trazendo, as informações que você vê aqui na telinha da TV Novo Tempo. Pode também sugerir uma entrevista, pode sugerir uma reportagem, tá bom? Já sabe o nosso WhatsApp? Já tem salvo aí no seu smartphone? Ainda não? Então bora, salva aí o contato 51997697129, esse que está aparecendo na telinha, e nós vamos aqui ver os recados que estão chegando. Temos aqui alguns recados anônimos, abrindo o momento da interatividade, e a gente sempre reserva esse direito ao telespectador em situações em que a informação é mais relevante
do que o próprio nome, né, de quem está trazendo essa informação para a gente. Então tem um questionamento aqui. Gostaria de saber quando a Prefeitura vai terminar o serviço aqui no posto Shell, Piquiri. Então o pessoal está pedindo aquela questão de valetas, né, porque aqui não especifica qual é o serviço. Então são as limpezas, valetas que por vezes transbordam e aí terminam alagando residências na região. Tem mais uma mensagem sobre isso também. Quero saber quando a Prefeitura vai terminar o serviço aqui no Piquiri. Começou, mas não terminou e as chuvas estão aí de novo. Então é outra mensagem, né, de telespectadores dessa região do Piquiri. Então deixamos aqui o questionamento e vamos buscar essa informação para trazer, não é, para essa comunidade do Piquiri aqui em Cachoeira do Sul. Mais recadinhos da nossa audiência, a Viviane Vasconcelos. Catarina adora brincar de balanço. Beijos do papai Igor e do vovô Ney. Muito bom, obrigado Viviane pela participação. Um abraço aí para Catarina. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da audiência e você de casa pode continuar fazendo o NT Sul aqui junto comigo. A seguir, Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul realiza a etapa do projeto Integrar TRT em Cachoeira do Sul. Comitiva liderada pelo presidente Ricardo Martins Costa visitou autoridades, instituições e entidades representativas. Bernardo Miller conversou com o desembargador sobre as ações. E ao vivo aqui no estúdio do NT Sul, o homenageado da Semana da Pátria de Cachoeira do Sul, Ricardo Machado, triatleta amador e vereador do município. Tudo aqui na telinha da TV Novo Tempo, logo depois dos comerciais. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço, hora de informação por aqui. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre as condições meteorológicas aqui no Rio Grande do Sul, começando com imagens do centro da cidade de Cachoeira do Sul, região central do estado do Rio Grande do Sul. Tempo feio nesse momento, nuvens escuras, tempo fechado desde o amanhecer. Tivemos algumas escassas aberturas de sol hoje de manhã, mas o predomínio de nuvens realmente fechadas, né? Nuvens mais pesadas, tivemos até mesmo já alguns trovões que começaram pela noite. E no radar, infelizmente, a possibilidade de temporais, de chuva forte. Por isso, Gustavo Verardo está chegando agora, meteorologista, trazendo os destaques e o que a gente pode esperar do tempo nas próximas horas, nos próximos dias aqui no Rio Grande do Sul. Olá a todos, a quarta-feira começou com tempo bastante instável na região de Cachoeira do Sul. Tivemos também descargas elétricas e trovoadas, assim como pancadas de chuva na madrugada. Hoje, a tendência é de um dia de tempo marcado por nebulosidade, instabilidade e pancadas de chuva a qualquer hora dessa quarta-feira. A temperatura mínima ficou na faixa dos 18 graus e a máxima, a depender da cobertura de nuvens hoje, atinge até os 25 a 27 graus. A sensação hoje vai ser de abafamento ao longo dessa tarde. Para a quinta-feira, atenção, tem risco de chuva forte e volumosa com potencial para alagamentos. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas e instabiliza bastante o tempo. Para a Cachoeira do Sul, a tendência é de chuva acima de 50 milímetros nessa quinta-feira, mínima de 12 graus acontecendo à noite e máxima de 17 graus. As temperaturas caem bastante, porque tem uma massa de ar polar a caminho do Rio Grande do Sul. Portanto, se preparem, porque as temperaturas cairão bastante. Na sexta-feira, o tempo volta a ficar firme, tem massa de ar polar atuando e, por consequência disso, o frio vai ser intenso. A sexta começa com 6 graus e a máxima é de apenas 15. Se preparem, porque o frio de inverno ainda não foi embora. Na sexta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Para o estado do Rio Grande do Sul, tem alerta para risco de alagamentos e também inundações em trechos do oeste e da campanha do Rio Grande do Sul por conta dos acumulados que podem até se aproximar de 100 milímetros. Então, atenção, porque depois também dessa chuva, as temperaturas despencam e a sexta pode começar com geada na fronteira com o Uruguai. Não dá para guardar o cobertor, o frio ainda vai dar o ar da graça nos próximos dias aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Gente, a balsa Deusa do Jacuí retomou a operação de travessia de veículos no Jacuí, entre a Rua Moron e a Praia Nova, em Cachoeira do Sul.
A balsa havia parado o serviço de travessia em função da elevação do rio, deixando de operar por algumas semanas. A embarcação é alternativa de travessia para veículos com mais de 18 toneladas, já que a Ponte do Fandango está parcialmente interditada e, neste momento, já passa por intervenções para elevação da estrutura e reforço dos pilares. A Secretaria de Transporte e Mobilidade suspendeu a ação de retirada de fios inservíveis na Rua Conde de Porto Alegre, em Cachoeira do Sul. Os trabalhos teriam início na manhã de hoje. Em comunicado, a Secretaria informou que, em função da previsão de chuvas e por ter chovido durante a madrugada, a força-tarefa foi transferida para os dias 10 e 11 de setembro. Cachoeira do Sul recebeu ontem a visita do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Ricardo Martins Costa, em mais uma ação do projeto Integra TRT. A iniciativa tem como objeto aproximar a administração do tribunal das comunidades do interior. O Bernardo Miller conversou com o desembargador na subseção da OAB de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul recebe a visita do desembargador e também presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui na sede da OAB no município de Cachoeira do Sul. O grande intuito dessa visita é uma conversa, uma aproximação com a comunidade aqui de Cachoeira do Sul e também da região. Desembargador, primeiramente, obrigado por nos atender. Na verdade é isso, é uma aproximação aqui com Cachoeira do Sul, também a região, trazendo um pouco desses laços e o que o tribunal pensa a partir dessa situação de aproximação com esses municípios do interior, né? Exatamente isso. Primeiro, saudar a todos os telespectadores, né? É um projeto que o tribunal tem desde a gestão anterior, que chama-se Projeto Integrar, né? que o tribunal vai às comarcas, né? Se coloca à disposição, conversa sobre o que está acontecendo no tribunal, e estabelece esses laços institucionais que são fundamentais, né? Aqui com o legislativo, com o judiciário, através do judiciário executivo e legislativo, tratando de temas de interesse da comunidade que envolvem o mundo do trabalho e a própria atuação do tribunal. Então, isso é importante para que a sociedade conheça o tribunal, saiba o que o tribunal tem feito para benefício, enfim, da sociedade e dos jurisdicionários. Isso integra, o nome diz tudo, né? A gente acaba conversando com os advogados, com lideranças sindicais, né, para ver como andam as relações sociais e econômicas aqui, que é vamos dizer, a relação que estabelece a competência da Justiça do Trabalho. Okay. Importante esse cronograma de visitas, né? Eu aproveito e pergunto para o senhor qual hoje o grande gargalo que o TRT tenta atacar de certa forma, visando essas visitas no interior. Primeiro, dá a compreensão de que a Justiça do Trabalho atua sobre dois planos, vamos dizer, no campo do direito. O direito individual, que diz respeito aos processos que lidam na Justiça do Trabalho no dia a dia, né, com descumprimento da legislação trabalhista, que é a CLT, ou outras formas de relação de trabalho. Mas também traz aquilo que é o resgate, que é, eu diria, o direito do trabalho raiz, que é o direito coletivo. O direito coletivo que ele está assentado na negociação coletiva, na autonomia. Os sindicatos hoje, tanto trabalhadores como empregadores, eles têm uma missão que é construir um novo direito de trabalho a partir da negociação coletiva, né? Nós não temos hoje, é raríssimo ter uma greve no tribunal, porque nós temos um setor no tribunal que atua fazendo mediações pré-processuais. Um problema de um determinado segmento, e nós vimos isso muito grande, tanto na pandemia quanto na enchente, né? Setores que foram fábricas, empregos que foram dizimados. Então, a Justiça do Trabalho tem esse campo de atuação no direito coletivo, que, repito, é o direito coletivo, é o direito de trabalho raiz, onde inicia o direito de trabalho, que é aproximar as partes. Vejam que nós tínhamos aqui, eu mesmo tive a honra e a alegria de trabalhar aqui em Cachoeira, quando era juiz substituto, e na época era Junta de Conciliação e Julgamentos. Nós tínhamos aqui classistas, um representante dos empregadores, outros representantes dos empregados, que eram legítimos representantes do jurisdicionado. Depois, enfim,
por diversos motivos, a representação classista foi extinta. Mas essa integração que havia nas chamadas juntas fortalecia a justiça do trabalho nas comarcas, aumentava o número de conciliação, porque os classistas eram representantes empregadores que conheciam a realidade socioeconômica. Então nós perdemos muito disso. E esse projeto busca resgatar isso e fomentar que as entidades, né, dialoguem na relação de trabalho, principalmente nessas novas formas de relação de trabalho que estão surgindo no mundo do trabalho, que a mediação é que constrói, através do contrato coletivo. Volta e meia, e isso surpreende porque estamos em 2025, se tem um caso de um trabalho em condição de escravidão. O tribunal ele olha com muito carinho, de certa forma, essa questão e atento a essas questões, porque, querendo ou não, mesmo estando em 2025, às vezes aparecem alguns casos, principalmente no interior. Qual hoje essa condição, pegando bem aqui a nossa região, a região de Cachoeira do Sul, uma região onde a agricultura também é bastante forte, o trabalho no campo é bastante presente. Como o TRT hoje enxerga essa situação em 2025? Com muita preocupação, tá? O trabalho escravo permeia a nossa sociedade, né, brasileira desde sempre, né? O trabalho escravo está no gênio da nossa sociedade e ainda não acabou, lamentavelmente não acabou. E onde é que ele surge? Ele surge onde há a possibilidade de se estabelecer condições precarizantes de trabalho. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, nós temos vários casos, mas algo bem pontual que o tribunal atuou junto com o Ministério Público e que resolveu, porque as empresas, e aqui eu estou falando especificamente de uma determinada cooperativa de Bento Gonçalves, ela reestruturou todo o seu processo. O que acontece na colheita? Na colheita e aí na colheita da uva? Não tem mão de obra. Não tem mão de obra mais, agora estamos vindo um pouco de mão de obra da Argentina, do Paraguai, mas nós não temos isso, como acontece também na Espanha, na colheita da laranja, por exemplo, em que vêm trabalhadores de outras condições, geralmente por busca de emprego. E no caso específico aí, vieram pessoas através de intermediários, que se chama gato, né, na gíria, que eles trouxeram trabalhadores e as empresas contrataram trabalhadores para prestar serviço, só que em condições extremamente degradantes. E aí a preocupação, e isso de certa forma é um alerta para a sociedade gaúcha. Quando se contrata alguém, quem contrata uma empresa para prestar serviço, ela tem responsabilidade social. Ela não pode contratar alguém, lavar as mãos e dizer não tem nada a ver com isso, eu contratei em relação a isso. Não, tem responsabilidade social. E o nome da empresa é atingido muito direto quando há um sistema de exploração de trabalho, seja um precarizante, seja em situações análogas à escravidão, como nós vimos lá em Bento Gonçalves naquele período. A presença do tribunal foi forte, do Ministério Público, ao ponto da sociedade pensar a respeito disso e muitas empresas se reestruturarem. Porque, veja, há um dado importante, no momento que você faz uma contratação de um sistema degradante desse, você está colocando seu nome da empresa dentro do mercado, ou seja, hoje em dia, com toda essa rede que tem, uma empresa que descumpre a legislação, que descumpre aspecto social da relação, acaba pagando no mercado. É o mercado hoje que exige que as empresas tratem os trabalhadores, que cumpram a questão do meio ambiente, a questão da legislação trabalhista, da legislação social, uma exigência de mercado. Tá certo. Tivemos o relato, então, do desembargador Ricardo Costa Martins participando aqui de um encontro, uma visita até Cachoeira do Sul, num bate-papo que vai acontecer aqui na OAB. A gente conversando com o desembargador e falando um pouco sobre o trabalho do TRT aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E já está comigo aqui no estúdio o convidado do NT Sul de hoje, é o Ricardo Machado. Ele que é triatleta amador, um verdadeiro apaixonado pelo esporte desde a infância e também nesta atual legislatura exerce a função de vereador aqui em Cachoeira do Sul. Ricardo, boa tarde. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Telejornal NT Sul. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, é um prazer. Falo sempre muito bem do trabalho de vocês aí, sempre elevando o nível da nossa cidade. Obrigado.
O Ricardo, que inclusive esse ano está sendo homenageado na Semana da Pátria aqui em Cachoeira do Sul, participou da abertura, cerimônia que ocorreu na segunda-feira aqui no município, né, pela sua paixão pelo esporte. Ricardo, quero começar te perguntando como é que você se sente enquanto brasileiro, já que a gente está numa semana que é tão importante para o nosso país e recebendo essa homenagem do município de Cachoeira do Sul. Perfeito. Fui pego de surpresa, né? Convidado para uma reunião com o prefeito Balardim na prefeitura. Vi na agenda que seria algo relacionado ao fogo simbólico, mas suspeitei que fosse para a apresentação de algum atleta, justamente ter sido convidado por também ser um atleta, né? Mas conseguiram me fazer a surpresa, então o atleta homenageado seria eu, né? Foi eu. E isso é muito importante, assim, eu valorizo muito esses momentos simbólicos, assim, né? A gente tem perdido muito o amor, a sensação de pertencimento, né? Então, assim, o senso cívico, o senso crítico, né? E em um momento como esse, ele resgata um pouquinho desse amor, né? Desse pertencimento. Acho que a gente precisa ter esse sentimento em relação ao país e muito em relação à nossa cachoeira, né? Então, é um momento muito importante de resgate, tanto do senso cívico, senso crítico, pertencimento à terra, né? E o fogo simbólico também é especial porque ele foi, vamos dizer assim, ele começou no Rio Grande do Sul, né? Em 1937, se não me engano, e depois se espalhou pelo Brasil afora. Então, é um fogo que transparece muita força, né? Então, é um momento bem importante, levo muito em conta que os jovens possam ter o melhor entendimento do que é um ato desses, um momento desses, né? E que a gente possa voltar a fazer valer o que está escrito na nossa bandeira, né? Que é a ordem e progresso. Logo se vê que nos dias atuais estamos precisando muito, né? Pois é. Nesse sentido, Ricardo, o que você acha que o esporte pode nos ensinar nesse momento que a gente está vivendo, que é tanta divisão, a gente pode dizer que é tanta briga em tantas esferas e, ao mesmo tempo, a gente tem tantas necessidades na sociedade brasileira. Quem está nos acompanhando, seja em Cachoeira do Sul, em outro município, Brasil afora, certamente vai identificar necessidades no seu próprio município. O que o esporte pode nos ensinar, considerando a tua trajetória de vida? Começou muito cedo, com incentivo de pais, de professores, e o esporte também não é uma coisa simples. O que o esporte nos ensina? Então, eu sou um felizardo, né? Desde criança tive a oportunidade, fui oportunizado pelos meus pais a estudar em uma boa escola, onde ali atrás a educação física já sofria um pouco, a disciplina da educação física, mas ainda assim ela era valorizada, né? Logo se vê que nos dias atuais, cada vez mais fora do currículo, né? A escola oferecia treinos em turno inverso também, na qual eu participava de todos, né? E é um momento onde até o professor ele tem mais liberdade com o aluno. Eu, como um cidadão ansioso e hiperativo, foi a disciplina onde eu me encontrei, por ter maior liberdade. E da mesma forma como o esporte ele te traz uma certa liberdade, no ambiente esportivo tu esquece as diferenças, né? Tu trata todos de maneira igual, né? Tem muita questão da superação, da disciplina. Então, da mesma forma que é um ambiente descontraído, ele te traz muito a questão da lei e da ordem, né? E isso tu transfere depois para a vida como cidadão, né? Então, sou um cara que também acho muito bonito, digamos, a disciplina, né? A ordem que o esporte te traz. E eu tenho para mim o esporte como é o meu momento de reflexão, né? É onde eu visualizo os acertos, os erros do dia a dia, é onde eu ventilo novas ideias, onde eu trago novas ideias. Então eu preciso estar em movimento. Eu digo que eu não tenho o ócio criativo, né? O meu é um movimento criativo, eu preciso. Então o esporte, ele traz todas essas boas qualidades assim que um cidadão pode desenvolver, né? Principalmente com a criançada, que às vezes não tem grandes oportunidades. A criança, ela gosta da disciplina, né? E o ambiente escolar, a gente vê que, às vezes, na sala de aula fechada, para um professor tomar conta de vários alunos naquele ambiente, é bem mais complicado, né? E a educação física, ela te apresenta essa oportunidade do professor
chegar às vezes individualmente, né, e ter uma escuta, um carinho mais especial com algum aluno que possa ser um pouquinho mais hiperativo, né, que era o meu caso. Então, é isso aí. É isso aí. Ô, Ricardo, e você tem sido um incentivador do esporte. Recentemente a gente viu um grupo de corrida, feminino inclusive, se formando aqui em Cachoeira do Sul. Você tem uma atuação que é bastante extensa nesse sentido. Fala um pouquinho desse grupo especificamente. Enquanto a gente vai falando, nós temos algumas imagens, a gente vai mostrando aqui. Ah, maravilha. Então, esse grupo, agradeço a colega vereadora, né, Juliana Spolidoro. Ela visualizou o início desse grupo. Acredito que também, se baseando que nós temos o grupo do projeto de corrida da Associação de Ciclismo e Corrida, que a gente trabalha com jovens ali, iniciou com jovens do Beco dos Trilhos, né? Promissores, já estamos entregando cidadãos, e eu acho que a Juliana, baseado nisso, nos convidou para ter um grupo de meninas, de mulheres. E o grupo tem crescido muito, assim, né? O público feminino tem sido grande destaque nas nossas corridas de rua. Então, com isso, ela me convidou para ser o professor do grupo, né? E é surpreendente, assim, a evolução, a dedicação das mulheres a cada treino, né? Então, agora chegando o verãozinho também, eu tenho certeza que esse grupo vai crescer. Então, tá muito bonito. É bacana, é gratificante. E para que as pessoas não se limitem, né? As pessoas têm o costume de se limitar, né? Eu não sei correr. Salvo algum probleminha, alguma deficiência, algum problema de saúde, todo mundo já correu quando criança. Então, a gente só precisa resgatar isso, né? E é fácil. Não fazendo comparações, né? Um com o outro. Vai no teu tempo, então dá para desenvolver tranquilo. Todo mundo é convidado, já fica o convite. Toda terça-feira, às 19 horas, na Praça da Soares, tem o Corre das Gurias. Muito legal. Como tem sido para ti assim, essa questão de... agora da tua atuação parlamentar? Eu lembro, inclusive, de um pronunciamento teu na tribuna, mencionando a questão assim, de parques aqui em Cachoeira do Sul, sim, locais para isso. Você mencionou que todo mundo pode correr e tudo mais. Como que você vê isso hoje, as melhorias que a Prefeitura vem tentando fazer? O que a gente poderia ter de melhoria em Cachoeira do Sul até para ter assim, uma prática mais segura, bons espaços para as famílias ali se agruparem, né, para ter esse contato em locais que sejam seguros para essa prática? Perfeito. Aí tocou num assunto que me toca muito, né, sendo redundante. Faz 4 anos para 5 anos que eu tenho um projeto que eu fiz como cidadão e ele ficou, infelizmente, parado na prefeitura. Estamos trabalhando para entregar ele no governo Balardim. Confio muito no governo, confio muito na Secretaria de Planejamento, na secretária de Planejamento, a Paola. Um projeto pronto de revitalização da Praça Honorato, atrás da Rede Super ali, né? Porque nós precisamos entregar melhores ambientes públicos para o desenvolvimento, principalmente das crianças, né? E logo se vê que, com qualquer clima gostoso, a população procura esses espaços e nós somos carentes desses espaços. Se eu pudesse hoje fazer um pedido, se eu tivesse esse poder, seria de revitalizar todas as praças. Não posso ainda antecipar, mas, ou melhor, posso antecipar só que algumas ideias já estão sendo tiradas do papel, né? Então, espero em breve poder anunciar algo mais junto ao prefeito, junto à prefeitura, porque eu visualizo muito a melhoria de algumas praças, de alguns pontos, e volto a frisar, e principalmente nós precisamos ter espaços para desenvolver as crianças, né? Automaticamente, as crianças indo ocupar esses espaços, a família se faz presente, né? E tu muda muito o panorama da tua cidade na questão da qualidade de vida, né? E eu sei que essa preocupação é do governo também, isso já foi discutido, é discutido, né? Eu tenho certeza que nesses 4 anos de mandato, muito será feito, nós estamos literalmente correndo atrás e tomara a gente tenha sucesso em breve em estar anunciando novos projetos e concretizando esse projeto, que então ele está indo para 5 anos, né? Infelizmente o setor público é delicado, mas que o projeto da Praça Honorato seja o primeiro passo para que a gente consiga revitalizar as praças da cidade, porque vem a ser também um cartão postal, né? E, infelizmente, hoje as nossas praças estão bem
em situação crítica, né? Mas tenho certeza que a gente vai trabalhar e vai dar tudo certo. É isso aí, esses espaços eles são assim, um fator de integração do público, né, de conexão entre a sociedade, então é algo que faz diferença. Ricardinho, qual foi assim, um momento de maior dificuldade ou de desafio na tua carreira como um desportista? Porque até você mencionou antes, assim, para começar a correr não precisa ter lá um super condicionamento, o importante é começar, né? Mas é certo que para enfrentar alguns desafios é necessário ali preparo e tudo mais. Como que você tem enfrentado esses desafios para as provas que você tem participado? Então, o desafio, na verdade, buscando ali alguns anos atrás, em sendo o único triatleta na cidade, né? Atualmente, alguns amigos me acompanharam por um período e depois acabaram deixando um pouquinho mais de lado devido às prioridades da vida, é tu te adaptar a uma modalidade que ninguém faz, que tu não tem referências e que tu tem que criar essas referências, né? Tu tem que buscar essas referências. Então, muitos treinos solitários, né? Tu tem que acordar todo dia disposto a treinar e tu deve satisfação para si, não para ninguém, né? Claro que eu tenho meu treinador, troco umas ideias com ele, mas é aquela questão da disciplina, né? Que se repete, né? Motivado, tu não acorda todo dia, né? Mas a disciplina tem que prevalecer. Então, a corrida ela vem durante toda a minha vida. O triatlon faz em torno de uns 12 anos que eu estou competindo. Já tive a oportunidade inimaginável, na verdade, não era nem um sonho, porque eu não visualizava isso, e depois passou a ser um sonho e hoje já se concretizou. Pude participar de 2 mundiais, né? Um na África e um na França, representando a delegação brasileira, né? Nos triatlons de Ironman, que são triatlons de longa distância, né? Participei de... Existem 2 provas de triatlon extremo na América do Sul, uma aqui em Santa Catarina e uma no Chile, né? Já participei das 2, então são provas de longa duração. Levei em torno de 13 horas, quase 14 horas para realizar essas provas ininterruptamente, né? E tu precisa ter uma equipe de apoio que te acompanhe durante essas horas, largada de madrugada. E essas provas são extremas pela variação de clima, variação de terreno, né? Então, tem alguns desafios aí bem bacanas no currículo já, fico muito feliz e muito inquieto, porque preciso só de tempo para conseguir realizar todos os sonhos que a gente ainda visualiza, né? Ano que vem, tudo indica, também já conseguir um tempo hábil a concorrer à vaga para o Mundial das Maratonas em Boston, nos Estados Unidos, né? Então, acredito que ano que vem a gente pode estar representando a cidade longe também de novo. E é uma inquietude, né? Quem é apaixonado pelo esporte está sempre procurando provas. Infelizmente, como eu falei, eu ainda sou o único triatleta na cidade. Espero que mais pessoas queiram conhecer esse esporte, né? Que realmente demanda muita dedicação, né? São algumas horas de treino por dia, 365 dias por ano, né? Então, mas quando se torna uma paixão, vira uma necessidade, né? Então, hoje eu não consigo começar o meu dia sem praticar atividade física, né? Fica um incentivo, inclusive, para a nossa população, que aí tá é um ponto que a gente precisa também pela questão de cuidado da saúde, não só pela questão de prova, né, ou competição, mas algo que, assim, é fundamental para a saúde. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do Ricardo com a gente aqui no estúdio do NT Sul. Parabéns por essa homenagem que você está recebendo nessa Semana da Pátria aqui em Cachoeira do Sul. E muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente, aqui na telinha da TV Novo Tempo. A gente volta ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a gente e até lá. Tchau.